se assentar em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Irmãos, estou feliz por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Salles e presbítero Joaquim, o qual nos concedeu a oportunidade nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, e nessa noite está aqui para adorar, não está aqui para conversar, não está aqui para ser mais um tempo jogado fora. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, que nessa noite está adorando a Deus, está glorificando, apesar das dificuldades, a igreja está aqui glorificando. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, e já digo para os irmãos que mais uma vez estamos aqui nervosos, porque sempre que a gente termina de pregar, a gente fala, próxima vez vai ser mais tranquilo, mas nunca é mais tranquilo. Sempre que a gente sobe aqui, as pernas tremem, o nosso coração começa a bater forte, né, irmãos? Mas graças a Deus, né? Então, eu fico feliz quando os irmãos me convidam para pregar, porque aqui na nossa igreja tem obreiros mais capacitados, os irmãos, mas graças a Deus sempre tem um convite para a gente estar pregando. E eu agradeço a Deus, e nessa noite peço que a igreja nos ajude. Prometo que não vou tomar muito tempo, 15, 20 minutos no máximo. Nessa noite minha participação será terminada. Então, igreja, tente ligar o seu pensamento no céu nessa noite, porque eu sei que você veio aqui porque você precisa ouvir algo de Deus, como eu também preciso nessa noite. Eu não estou aqui porque nós somos melhores do que ninguém, não. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir algo de Deus, né, igreja? Nessa noite, por essa tarde, eu estava orando a Deus, estava pedindo a Deus uma palavra. E eu tinha alguma coisa no meu coração querendo dizer uma palavra, mas Deus não deixava eu ficar nessa palavra. Sabe, irmãos, quando a gente, quem prega sabe, quer trazer uma palavra do nosso coração, mas Deus ele não confirma aquilo. Aí de repente eu estava na minha casa lá sentado meditando, falando, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Aí Deus me fez lembrar do hino das irmãs cantam, que Davi, ele não ficou contente quando ele foi rei. Que Davi, ele não ficou contente quando ele venceu o gigante. Mas o hino fala que Davi se alegrou quando ele trouxe de volta a presença de Deus. Então Deus colocou no meu coração uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, somente a parte A, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que se alegra quando arruma um emprego bom, que ganha bem. Tem gente que se alegra quando consegue conquistar sua casa própria. Tem gente que se alegra quando consegue comprar o carrão. Mas do outro lado, tem crente que se alegra só de ter a presença de Deus na vida dele, né? Você pode entender, irmãos, que tem crente que ele fica contente. Você olha para a vida dele e você fala, nossa, esse irmão está desempregado. Você olha, a família dele está talvez até passando necessidade, mas você sempre olha para ele, dentro da igreja ele está contente, ele está glorificando, ele está adorando. Sabe por quê? Porque ele se alegra só de ter a presença de Deus na vida dele. E nós não pode ser diferente. Nós não pode ser diferente. Nós temos que se alegrar realmente de ter a presença de Deus. É bom você ter uma casa boa, é bom você ter um trabalho bom, é bom, mas o mais gostoso é você ter a presença de Deus. Eu conversei com um irmão hoje, que ele falou que esse dia ele estava passando por um problema tão grande, mas quando ele entrou na igreja, eu falei assim, a hora que ele entrou na igreja, ele começou a chorar. Ele entrou na igreja e ele chorou. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Então Deus colocou essa palavra no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando olhamos para o livro de Atos, capítulo 2, logo nós enxergamos aqui um cumprimento de uma promessa. Promessa essa
a qual Jesus fizera no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, a qual Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu estou indo, mas eu vou mandar um outro Consolador para vocês. Então, irmãos, e quando eu vejo falando de alguma promessa que Jesus fez, eu me alegro muito no meu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem no seu habitat natural de cumprir tudo o que prometeu. Glória a Deus. Jesus, ele tem no seu habitat natural de cumprir tudo aquilo que ele promete. E eu fico contente quando eu vejo isso. Se Jesus estivesse hoje nos nossos dias assim, e fosse, vamos conjecturar, e fosse preencher um currículo, e quando chegasse naquela parte de experiência, sabe o que Jesus ia colocar no currículo dele? De experiência? Cumpro tudo aquilo que prometo. Glória a Deus. Eu fico contente, irmãos, quando eu vejo falando de uma promessa que Jesus cumpriu. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós acabamos desacreditando, porque nós não sabemos às vezes esperar e entender o que Deus tem para a nossa vida, não é? Muitas das vezes você vê o camarada na igreja, ele canta, ele prega, é uma benção, mas depois de um tempo você vê que ele se afastou da igreja. Mas sabe por quê? É porque nós não sabemos esperar a hora que Deus vai cumprir a promessa. Mas a certeza, irmão, a certeza do crente, a certeza que nós temos que ter é saber que a hora que chegar a hora, não é o inferno que vai impedir, não é o irmão que quer que dá tudo errado na sua vida que vai impedir. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer na nossa vida. E Jesus fez essa promessa e Jesus cumpriu essa promessa para a igreja de Atos. E eu estava lendo, irmãos, eu vou usar a igreja de Atos aqui nesse tempo que foi me dado como uma igreja exemplo. Sabe por que é uma igreja exemplo? Quando nós começamos aqui a entender, lendo do texto do versículo 1 adiante, vai dizendo: e cumpria-se o dia de Pentecoste, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles estavam reunidos orando, mas eles não estavam reunidos ali orando no cenáculo como era de costume. Eles estavam reunidos no templo, orando a Deus em um único propósito. Eles estavam ali todos unidos, todos num único propósito, adorando a Deus. Aleluia. Sabe? E muitas das vezes o que falta no meio de uma igreja, como a de Atos, é essa união. Muitas das vezes, irmãos, o que falta na igreja de Atos, na nossa igreja, nas nossas igrejas, é muitas das vezes ser igual a igreja de Atos. Estavam todos ali orando. E querendo ou não, irmãos, como que é um culto de missão, a palavra pode ser diferente nessa noite. Querendo ou não, o que falta muitas vezes no nosso meio é uma união. Porque um reino dividido não subsiste. Muitas das vezes o que falta no nosso meio, igreja, é nós ser mais unidos com o nosso irmão que senta do nosso lado. Muitas das vezes o que falta, irmãos, na nossa vida é saber se o irmão que senta do nosso lado está precisando de alguma coisa. E quando eu falo, irmãos, de união, eu lembro de Moisés. Quando o povo de Deus foi para a guerra e Moisés subiu no monte. E a Bíblia diz que junto com Moisés subiu Arão e Hur. E a Bíblia diz ali que o povo de Deus estava ali pelejando. E quando Moisés estava com os braços abertos, erguido, o povo de Deus vencia a batalha. Mas conforme o passar do tempo, Moisés ia se cansando e as suas forças iam esgotando e os braços dele abaixando. Aí o povo começava a perder a batalha. Conforme Moisés erguia o braço, o povo vencia. Moisés abaixava o braço, o povo perdia a batalha. Aí Arão e Hur, percebendo o que estava acontecendo, a Bíblia diz que pegaram uma pedra, colocaram no cume do monte, Moisés ali sentou. E eles vendo que Moisés estava exausto, cansado, Arão segurou num lado, Hur segurou no outro e o braço ficou erguido. E o povo de Deus venceu.
precisa de mais Arão e Ur. A igreja precisa de Moisés.